disse a um irmão, você precisa colocá-la de costa no chão, colocar o seu pé no pescoço dela e mantê-la se asfixiando. Porque se você aliviar o seu pé, ela vai respirar e vai se erguer do monturo. A justiça própria. Não fui compreendido. Não foi isso que eu quis dizer. A minha opinião não foi considerada. Outros estão sendo mais considerados que eu. Justiça própria. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que justiça? É essa justiça do reino de Deus. É essa justiça que tem conotação de santidade. Aquilo que ganhamos aqui, perdemos lá. Aquilo que perdemos aqui, ganhamos lá. A questão é que nossa balança está errada. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Paulo tinha essa balança instalada no seu interior de uma maneira tão linda. E por causa disso, sabe o que ele pôde dizer? O texto que citamos é 2 Coríntios 4, 17. Ele vai dizer assim, por isso não desanimamos. Assim ele começa o contexto. 2 Coríntios 4, 17. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Graças ao Senhor. Amados, é claro que um chamamento dessa categoria, um chamamento dessa profundidade, ia deixar o mundo em loucura olhando para nós. Muito óbvio. E uma total incompreensão. Quem são esses alienígenas? Se você conhece algo da história da igreja, do primeiro século, você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles imperadores romanos, eles estavam habituados a lançarem pessoas para as feras. E quanto mais a fera destroçasse aquela vida, melhor. E o sangue espirrando para todo lado. E aqueles animais, e aqueles gladiadores, e tudo que você já sabe. E lá está a igreja, a história da igreja. Um daqueles imperadores, quando via os cristãos morrerem, primeiro ele via aqueles escravos que eram comprados para o circo, para dar aquele espetáculo. E morriam agonizando, e morriam desesperados, e morriam agarrando as suas vidas. E então, a partir de um determinado momento, foram os cristãos que começaram a ser lançados nessa arena. Antes eram só os escravos, e morriam agonizando. Mas então os cristãos começaram a ser jogados ali. E o imperador romano olhava para eles e disse com serenidade, esses cristãos sabem morrer. Sabem morrer. Houve uma meninazinha de 21 anos. Ela tinha um bebê, seu primeiro filho. E ela foi aprisionada durante essa época. E foi levada para o seu cárcere. Seu pai era um ancião pagão. E ela uma cristã. Então foi concedido ao seu pai, o avô desse bebê, que fosse até a cela e implorasse a sua filha para que negasse o nome do Senhor. E então saísse daquela cela e cuidasse de seu filho. E ele chegou lá e disse, minha filha, você precisa voltar à sanidade. Você é uma mãe. Você tem responsabilidade com esse filho. Negue essas coisas que você está dizendo. Saia daí e venha cuidar do seu filho. A sua filha olhou serena para o seu pai e disse assim, pai, o que é aquilo do lado da cela? E o pai respondeu, um vaso, minha filha. E ela disse, e eu, meu pai? Ou, meu pai, eu posso chamar aquilo de uma outra coisa qualquer que não seja um vaso? E seu pai disse, não, minha filha, aquilo é um vaso. E ela disse, e eu, meu pai, sou uma cristã. Não posso negar o meu Senhor. Então ela diz que aqueles que o prenderam, aquelas autoridades, concederam a ela que entregasse o seu bebê para os irmãos, para que os irmãos cuidassem dele. Então ela diz assim, quando os irmãos tomaram o meu bebê, a minha prisão se tornou o meu palácio. Quando o seu algoz colocou aquela espada para decapitá-la, e colocou a espada no seu pescoço, ele olhou para os olhos dela e ele não conseguia decapitá-la. Então aquela espada ia se abaixando com aquelas mãos trêmulas daquele algoz. E ela tomava aquela espada, levantava a ponta da espada e colocava no seu pescoço. E diz, faça o que você tem que fazer.
senão é a sua vida que vão tirar. E quando ela estava então naquele momento, seu pai estava ali próximo a ela, clamando: minha filha, salve a sua vida. Minha filha, salve a sua vida. Seu nome era Perpétua. 21 anos. Graças ao Senhor pela habilitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos habilita para que nós possamos enfrentar todas as situações de provas, testes, perseguições. Porque, amados irmãos, nós temos hoje, em meio a um cristianismo tão fraco, tão mundanizado, tão corrompido, nós temos uma visão tão insignificante das realidades do céu, que nós sequer podemos imaginar uma situação como a que aconteceu com essa moça.